Proximidade com os jogadores é importante para um gerente de futebol. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um vídeo para vocês. Um vídeo que para mim é muito importante porque é conteúdo para vocês. Sempre que eu vou trazer conteúdo para vocês eu me encho de alegria. Mas eu quero pedir uma coisa, por favor, botão vermelho de inscrever-se, likezão, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e outra, por favor, 16 mil inscritos até o dia do meu aniversário, faltam 18 dias, eu tô bem ansioso e a gente tá chegando na meta, tá? Tá bem bacana. O Bahia classificou-se em segundo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e vai pegar o Vila Nova de Goiás, ou seja, vai ter Bavi na Copinha ao vivo no canal João Bahia, sem imagens, como sempre. E o João Paulo foi apresentado, João Paulo Sanches foi apresentado, tem pergunta minha na entrevista e a gente vai conferir essa entrevista, que já viram vocês em todos os lugares, mas assim, não desse jeitinho gostoso que a gente sempre traz aqui. Veja agora. Entrevista coletiva com o novo gerente de futebol do Bahia, João Paulo Sanches. Primeira pergunta, uma pergunta conjunta de Rodrigo Melo e Sival Anjos. João, o que o Bahia pode esperar de João Paulo na gerência do clube? Boa tarde, um prazer falar com todos. Torcedor tricolor, toda essa nação que se move muito em função desse clube. O prazer é muito grande estar aqui. Conto com a energia de todos e o que o torcedor, o que todos que aqui estão presentes podem esperar do João Paulo é um profissional de muita entrega, de muita dedicação, um conhecedor da competição, um conhecedor de todos os desafios que o Bahia tem que transpor nesse ano de 2022. Tudo isso com muito trabalho, com muita leitura, discernimento e, acima de tudo, coletividade. Pergunta conjunta de Vinícius Cerqueira e Jailson Baraúna. Qual sua experiência no cargo de gerente de futebol de um clube e como você classifica o seu trânsito no meio do futebol e os seus desafios? Se nós falarmos nessa função de gerência e você mensurar essa gerência como uma leitura de mercado, um conhecimento de atletas, um feeling de dia a dia de jogadores, eu venho executando essa função entre idas e vindas desde o ano de 2012. Então aí nós estamos falando de 11, 12 anos aqui, que nós temos essa expectativa de cada vez mais poder fomentar isso para todos os clubes que a gente passa, seja ele na Série A ou seja na Série B do Brasileiro. Pergunta de Paulo Henrique Reis. Com relação ao conhecimento no mercado do futebol, qual será a sua participação junto ao DAD na contratação de novos atletas para reforçar o time na sequência da temporada? Eu tenho por mim e assim pela experiência, pela vivência de nunca usar o lado eu, a primeira pessoa. O futebol ele é muito coletivo, já sabemos da cultura do Bahia, onde que tudo se resolve num colegiado, numa discussão. Então nós vamos usar sim todos os departamentos e vamos ter muito critério em todas as nossas decisões, sejam elas internas e sejam elas externas, para trazer de dentro para o clube. Uma pergunta conjunta de Oswaldo Barreto e Antônio Neto. A função será uma novidade em sua carreira. Por que aceitar esse desafio que se distancia da função técnica? Como eu disse anteriormente, a função não é uma novidade na minha carreira, é uma função que ela se aproxima muito do que eu fiz nesses últimos anos, 11, 12 anos aí, tirando algumas possibilidades que eu vim de dentro do campo, que eu vim executando como treinador. Então, o que muda é a nomenclatura, Essa gerência de futebol é o que muda, porque o executar dessa função é muito próximo do que eu fiz nos clubes anteriores em que trabalhei. Pergunta de Edésio Góes. O que você conhece do futebol do Bahia e da sua torcida? O Bahia é um clube de muita tradição, falar do Bahia é muito fácil. O Bahia tem um DNA de força, um DNA de briga, um DNA de luta, um clube sempre muito aguerrido. E essa é uma das mensagens que nós temos que passar aqui internamente. O torcedor baiano ele tem que se mover pelo que ele vê de dentro do campo. Não adianta nós, como clube, pensarmos que a torcida tem que nos arrastar. E sim nós trazemos a torcida junto conosco, porque assim nós vamos nos fortalecer cada vez mais.
João Luiz pergunta: boa tarde, João. No Atlético Goianiense você conhecia a fundo todas as funções do elenco. Descreve como será seu papel no Bahia e o quanto vai se envolver tecnicamente na formação do elenco. Essa vivência, essa longevidade na função, né, independente da nomenclatura, ela realmente nos traz isso. Conhecer a fundo todos os atletas, todas as características, e isso é algo que com certeza te aproxima do êxito. Você consegue, às vezes, criar algumas situações com menos possibilidades, com menos recurso financeiro. Então, a nossa ideia é internamente analisar tudo que nós temos aqui e com muita discussão, com muita troca de ideias entre todos, cada vez mais nós fortalecemos o Esporte Clube Bahia. Tiago Pereira pergunta: em entrevista coletiva, o presidente Guilherme Belintani falou que o momento era mais de falar em saídas do que chegadas de atletas. Como vê a movimentação do elenco do Bahia e considera que o grupo está pronto para os desafios desse primeiro semestre? O futebol ele te reserva muitas surpresas e o hoje ele nunca pode ser cravado como concreto, né? Nunca o hoje está certo e nunca o amanhã ele é bem direcionado ou bem pautado pelo que ocorreu nos dias anteriores. O que eu quero dizer com isso é que toda troca, que toda mudança, que toda insegurança, ela não pode ser dita anteriormente. Nós temos que trabalhar o que nós temos internamente aqui hoje no clube e analisar cada dia, nunca estar acomodado com o que está acontecendo e sim atento, porque as trocas no futebol elas sempre são constantes. Alexandro Andrade pergunta: você é o terceiro profissional a assumir a gerência de futebol em pouco mais de um ano. Na sua conversa com a diretoria, qual foi a diretriz dada pela presidência? É uma proposta inovadora ou é o mesmo tipo de projeto que você já encontrou outras vezes? Eu não posso pautar o que aconteceu aqui antes no clube. Eu tenho que direcionar e cada vez mais fomentar situações positivas para a gente ter um sucesso de hoje para frente. A minha expectativa é muito grande no clube aqui hoje, muito confiante e feliz com tudo aquilo que vem encontrando, e nós vamos ter um entendimento muito grande de tudo que está circundando essa temporada do Bahia, e com certeza nós vamos enfrentar de frente todos esses nossos desafios. Pergunta de Douglas Santana: João, o Atlético Goianiense conseguiu subir rapidamente nas últimas vezes em que caiu e vem permanecendo na Série A por anos consecutivos, mesmo com baixo investimento. Foi assim também que o Bahia obteve sucesso entre 2017 e 2018. Você acredita que pode recuperar essa metodologia de custo-benefício no Bahia? Cada clube tem sua característica, tem sua identidade, o seu tamanho, né? O Bahia ele é muito forte por si só. O Bahia tem sua tradição. A nossa ideia aqui, sim, é procurar sempre com muito respeito e entendimento do que nós temos internamente, nos fortalecer cada vez mais de atletas que tenham fome, atletas que entendam o que é vestir a camiseta do Bahia, que saibam que dentro de campo tem que fazer muito mais, porque o Bahia merece uma situação melhor e nós vamos buscar isso. Penúltima pergunta, Alexandre Galvão pergunta: como era a sua atuação no Atlético Goianiense? E você teve participação na chegada de William Maranhão? Como eu disse, no Atlético e também nos clubes anteriores, era um elo de ligação muito próximo, de muita confiança entre atletas e comissão, entre atletas e diretoria, entre a própria comissão e a diretoria, sempre muito atuante no dia a dia, mas apenas com um detalhe, nunca fazendo questão de ser muito visto. Eu acho que a vaidade é algo que incomoda muito no futebol e ela se torna desnecessária. Em relação à situação do William Maranhão, foi um atleta que eu trabalhei nos últimos 2 anos e nós tivemos uma conversa, sim, com a diretoria. Última pergunta, uma pergunta conjunta de Lucas César e Carole Carvalho. Qual o perfil de jogadores que te agrada no mercado e qual agregaria ao Bahia no objetivo do acesso? Quais as necessidades que você percebeu no elenco atual? Nós temos o entendimento do que é a nossa competição mais importante do ano, falando da Série B. Nós temos o entendimento do que é o DNA do Bahia. Nós precisamos aqui trazer atletas que queiram estar aqui. Independente de realidade financeira ou não, o atleta, ele por si só, ele tem que saber que ele representa uma instituição, que ela é muito forte, ela é muito grande e com todo o respeito a todos nós profissionais, o Bahia é maior que todos nós. Então nós temos que trazer ou estar aqui com quem queira estar aqui
e sempre dar o máximo para o Bahia cada vez galgar mais os seus objetivos. Além da entrevista, o Bahia também treinou e a assessoria, muito gentilmente, como sempre faz, liberou as imagens do treino. Bora conferir imagens do treino do esquadrão que está treinando forte. Guto chegou e já está começando a entender as coisas e já está começando a conhecer os novos jogadores. Se liga. E é bem isso, eu quero pedir para vocês, por favor, deixarem um like. Hoje às 7 da noite tem live. Não sei com quem é. Se for com inscritos, vocês vão saber lá no meu Instagram. Então eu vou fazer uma enquete, beleza? Tamo junto, a gente se vê à noite. Bora, Bahia. Tchau, tchau.